Lula se enfiou numa sinuca de bico, como diz a linguagem popular, e agora eu vou te explicar por que ele está nessa situação e ele não consegue encontrar uma saída. Mesmo tendo aumentado tributos e juros, aumentando a arrecadação, ele gastou muito mais do que arrecadou, o que é uma marca registrada de governos de esquerda, governos realmente populistas. Não só isso, ele modificou o Bolsa Família para que quem recebe o Bolsa Família fique proibido de arrumar um emprego, falseando uma queda de desemprego, mas na verdade são pessoas que deixaram de procurar emprego porque senão perdem o Bolsa Família. É como se estivesse fomentando a cultura da vagabundice. Mas vamos lá, a situação que o Lula se encontra agora é a seguinte: ele está com um gasto exorbitante, um déficit, um rombo fiscal recorde, não só nos gastos públicos, mas nas estatais também, e ele precisa de alguma maneira urgentemente diminuir os seus gastos. O problema é que os ministérios não querem aceitar a diminuição de gastos. Afinal de contas, os ministérios estão fazendo a festa. Até mesmo a esposa do Lula, a Janja, está fazendo a festa dela. Fazendo agora o Janja Palusa, que vai custar aproximadamente R$1 milhão, enquanto nós estamos aí nessa realidade do rombo fiscal, numa realidade de colapso iminente da nossa economia. Acontece o seguinte: Lula tem que reduzir os gastos. Ele não conseguiu arrecadar o bastante como gostaria, porque mesmo você aumentando demais os juros, aumentando demais, criando os novos tributos, não se esqueça da curva de Laffer. Se você cobra muitos juros e tributos, simplesmente a população o dinheiro para de circular, as pessoas param de consumir. E a inflação aumentou exorbitantemente o preço dos alimentos justamente para os mais pobres. Vai ter reunião de corte de gastos. Tem uma reunião, 2 reuniões, 3 reuniões, e ele não consegue encontrar de onde cortar os gastos. O que acontece? Qual foi o lugar que ele escolheu para cortar? Os militares, as Forças Armadas. O cálculo é muito simples. São pessoas que já naturalmente não gostam dele, são pessoas que já por natureza não votam nele, então pode arrancar ali e que, sem falar que os generais se humilharam, né? Colocaram o rabinho entre as pernas no início de 2023, aceitaram humilhação após humilhação. Então o Lula já viu que ali só tem bunda mole e que vai aceitar tudo que ele mandar, inclusive acabar com o fundo de pensão dos pobres veteranos, dos reformados. E acabando de uma vez por todas com a vontade de qualquer pessoa nova, homem, mulher, entrar, se ingressar nas Forças Armadas. Ou seja, é humilhação total, mas é humilhação de uma parte da sociedade que não vai impactar muito na sua popularidade. E ao mesmo tempo que ele está tentando diminuir o gasto, né, diminuir o seu gasto nesse governo, ele está gastando um valor recorde com publicidade da sua cabeça, da sua pessoa, né? E por que ele está nesse desespero? Vamos lá. Por que ele está se recusando a fazer os cortes necessários? Isso porque ele já cortou saúde, já cortou educação, faculdades entraram em greve, segurança pública, agora o Ministério da Defesa. Por que ele está evitando ao máximo fazer mais cortes? Ele teve uma queda absurda de popularidade. A sua aprovação do início do ano para hoje caiu 8 pontos percentuais e a desaprovação cresceu 2 pontos percentuais. Ou seja, Lula está num declínio acelerado, isso já entrando na segunda metade do seu mandato, que é quando deveria estar aumentando, né, as propostas estarem sendo implementadas, a economia vendo a diferença do novo governo, mas na verdade a economia está vendo a diferença, que é um colapso completo. Então, Lula está gastando muito mais com publicidade e propaganda. Então, exemplo, com contratos escusos, que a gente já pediu vários requerimentos de informação e vamos convocar o Paulo Pimenta para explicar esses contratos muito suspeitos que estão sendo firmados com empresas de petistas. E aí vem a situação. Se ele faz os cortes, acelera ainda mais a sua queda de popularidade, destrói qualquer possibilidade de uma reeleição, não só dele, como do seu indicado. Se ele deixa de fazer os cortes, o que acontece? Um rombo econômico que também vai acelerar a sua desaprovação. Afinal de contas, nós vamos ter mais inflação, mais desemprego, qualidade de vida da população caindo. Ele não sabe o que fazer. Decidiu bater exclusivamente, praticamente, né, exclusivamente, no setor da sociedade que ele já sabe que não tem apoio, que não tem muitas pessoas que votam nele, que é as Forças Armadas. Mas que, na minha opinião, merecem isso tudo que está acontecendo, já que eles abandonaram o povo brasileiro, abandonaram a defesa da nossa democracia no momento que o povo mais precisou, botou gente inocente no ônibus e levou para ficar presa num gueto, né, para ficar preso num campo de concentração. Pessoas inocentes que estavam ali acampadas na frente do quartel, sendo que eles haviam falado que poderiam ficar. Então, na minha opinião, é pouco, eles merecem mesmo, pode arrancar toda a pensão,
Por mim, pode cortar os fundos desse pessoal, já que eles não servem para absolutamente nada. Mas essa é a situação que o Lula se encontra. Então, se cortar, o que acontece? Se cortar, vai abaixar sua popularidade. Se não cortar, vai ter desemprego. Vamos gastar para aumentar a publicidade e propaganda. Ele chegou numa encruzilhada. O que eu percebo é aquele momento que já todas as ferramentas foram usadas, todas as narrativas foram postas à mesa, a imprensa já ajudou bastante, mas agora não tem mais nada o que fazer. De agora em diante é declínio e não há nada que ele possa fazer. A desaprovação continuará a subir. A aprovação caiu 8 pontos em um período de 10 meses e a desaprovação subiu 2. Então, você pode ter certeza que nós vamos ver aí o fim do PT, o fim do lulapetismo, né, no nosso país. Isso é uma notícia muito boa. Um abraço.